Primeiro vereador inscrito, vereador Edson da Rosa. Declaração de líder posteriormente, senhor presidente. Declaração de líder, bancada do PT. Declaração de líder, bancada do Novo. Da tribuna, vereador Edson da Rosa. Declaração de líder do PL. Bom dia, mais uma vez, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou tentar abordar 3 assuntos. Estava olhando lá na Câmara, ela engana a gente, né? A gola estava aqui, tu vai ajeitar de um lado, é o outro. É o espelho, né? Oh, tá, agora foi. Mas vou tentar abordar 3 assuntos aqui da tribuna, e o primeiro é o que surgiu lá no dia 9 de maio de 2025, que foi através de um ofício do Senalba, onde solicitou para nós, da Comissão de Educação, uma reunião para que nós pudéssemos discutir as PPPs da educação, que possivelmente daqui a uns 10 dias já estará na Bolsa, mas enfim, então, para que nós pudéssemos atender essa demanda, e no dia de segunda-feira, que foi dia 12 de maio, imediatamente, todos os membros da Comissão de Educação já fizeram a devolutiva desse ofício para que nós pudéssemos fazer uma reunião extraordinária da Comissão de Educação, e o faremos. Então, segunda-feira já fica o convite a todos os nobres pares, e aqui eu faço uma alusão especial à vereadora Andressa Marques e o vereador que está licenciado agora, Cláudio Libardi, que nós tivemos uma ação efetiva neste momento, teve a paralisação, né? Mas, enfim, então, essa reunião sobre a parceria público-privada, estará aqui o escritório de parcerias estratégicas, que hoje está atrelado ao gabinete do vice Edson Nespolo. Virá alguém, porque o Cabelon não estará aí, estará em Brasília, me parece, e também da Secretaria Municipal de Educação virá alguém para nos falar como será feito o sistema de gestão, ou a possibilidade, porque ainda nesse sentido de organização, de como será feita a gestão, está um pouquinho ainda muito tênue para se dizer como é que será feito. Mas, enfim, então, segunda-feira, próxima, dia 30, às 14 horas, uma reunião extraordinária da Comissão de Educação com esses 2 entes do Executivo, e também convidamos o Senalba. Tenho certeza que faremos uma reunião produtiva nesse sentido. Então, fica registrado nos anais da Câmara. O segundo assunto que eu vou falar vai ser um convite que nos foi feito pela Fundação Marco Polo, que é a missão a Medellín. Ficamos muito honrados de termos sido convidados para participar dessa missão a Medellín, que foi nos feito lá no mês de maio pela Fundação Marco Polo, e agradeço também aqui ao novo presidente pela sensibilidade, porque tenho certeza que, assim como o vereador Eloy disse que vão fazer aqui, eu tenho certeza disso, um belo relatório sobre a visita de a Goiânia, né, sobre os sistemas de transporte. Também nós, nessa visita que faremos a Medellín, tenho a certeza que iremos fazê-lo também com muito significado, muita importância. Quem é que vai fazer parte desta missão a Medellín? Eu vou fazer a leitura aqui das pessoas que farão parte, que é o Bruno Zanella, do Conexo, Carolina Guimarães, arquiteta, Denise Bump, do JT, Denise Pessoa, deputada federal, Felipe Germelmaier, secretário do Turismo, Frei Jaime Bétega, Projeto Uma Amiga, Janine Balchowski, Instituto Elisabetta Randon, Joel Goulart Júnior, líder regional da Serra e Vales, Grupo RBS, Neide Pessim, da UX, Paulo Iores, do Governo do Rio Grande do Sul, Ramon Tissotti, assistente técnico da Comissão de Cultura, Sandro Padilha, da UX FM, Trícia Ordovaz, editora-chefe do Jornal Pioneiro, mais o pessoal da Fundação Marco Polo, que é o Luciano Balém, a Daiane Lusa, Lucas Zanotti e Adriana Angá. Por que Medellín? Por que nós vamos fazer a missão Medellín? Se puder dar uma retornada ali no slide anterior.
Então, o objetivo da missão a Medellín é o futuro que queremos. Transforma escolas e comunidades em polos de inovação e debate, em que simpósios, palestras e discussões abordarão temas fundamentais como inovação tecnológica, ecologia e futuro dos empregos. Especialistas, educadores e jovens líderes se reúnem para compartilhar ideias e desenvolver estratégias que visam um futuro mais sustentável e promissor. Por óbvio, que eu até comentava com o vereador Eloy Frisch quando chegávamos aqui na sessão, que quando tive a oportunidade também de ser o presidente da Câmara de Vereadores, nós precisamos trocar essas experiências. Eu tive na terça-feira passada a oportunidade de ir a quatro municípios para convidar para aquele encontro, e ontem eu fiz essa referência, que vai ser feita uma formação. Às vezes nós não dimensionamos a importância que Caxias tem. Muitos municípios se baseiam no nosso para saber o que nós fazemos aqui em Caxias do Sul, pela dimensão que Caxias tem a nível de Rio Grande do Sul. E Medellín é esse exemplo também, pela trajetória que Medellín, na Colômbia, que passou, né? E aquilo que tenho certeza que nessa missão nós vamos buscar também, óbvio, é se somar a todas as políticas, a tudo que já é feito em Caxias. E, às vezes, uma pequena ideia que já pode se juntar ao que está sendo feito, traz uma transformação importantíssima. Então, Medellín, na Colômbia, é um modelo amplamente reconhecido de transformação educacional, inovação social, vem se destacando como uma das principais referências da educação na América Latina e no mundo. Tem um reconhecimento mundial, por isso que está se fazendo. Estão aí alguns dos nossos slides que foi nos apresentado, inclusive através do convite, estamos trazendo para cá. Então, venho trazer aqui para nós, enquanto Câmara de Vereadores, essa missão que iremos no dia 6 de julho, sairemos com o retorno previsto para o dia 11. Então, dia 10? Dia 10, obrigado, Bernardo, por fazer essa correção. Então, depois eu vou mostrar Permite uma parte, vereador? Que falamos lá na Fundação Marco Polo, quando fomos conhecer a Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, para nós termos uma ideia. Porque essa Biblioteca Parque, que ela está sendo... ainda não foi inaugurada, mas já recebe estudantes. É ali onde, no início da Pinheiro Machado, na escadaria da Humberto de Campos, onde teve 3 escolas que foram ali colocadas em um determinado período pela rede pública municipal. À esquerda de quem desce, depois vou mostrar um videozinho, e eles se basearam nisso tudo para a transformação, e tem toda uma conotação ambiental ali. Depois eu vou mostrar um vídeo, mas antes vou dar os apartes. Vereadora Andressa Marques, sua parte, depois vereador Eloy Frisch. Vereador Edson, falando rapidamente sobre os 2 temas, primeiramente sobre a reunião pública de segunda, estarei presente, sem dúvidas nenhuma, lhe parabenizar pelo papel de mediação que teve sobre a pauta importantíssima, que tem as suas questões ali, teve as suas questões polêmicas, mas conseguimos conversar com o sindicato, o senhor intermediou isso com o executivo, então teremos um importante momento de debate, lhe parabenizar sempre pela postura democrática que tem à frente dos papéis que ocupa. E também em relação a essa missão, a Medellín tem sido uma referência nacional, internacional, enfim, para diversos países, e o nosso também tem utilizado como exemplo, porque tem investido muito em educação, em tecnologia, em livro e leitura, bibliotecas, parques, portanto, precisamos sim beber daquilo que o mundo nos apresenta como alternativa, e que bom que é um país da América Latina, um país que nós sabemos que tem seus problemas em relação à violência, mas que tem enfrentado isso com muito investimento na educação, e que bom que o senhor vai estar lá presente para poder trazer essas experiências para a gente. Parabéns pelo importante trabalho que o senhor faz aqui na Câmara de Vereadores e na Comissão de Educação. Obrigado. Vereador Eloy Frisch, sua parte. Vereador Edson, após esse meu retorno à casa, depois de 5 anos, eu percebo algumas coisas diferentes, né, do ponto de vista do comportamento da Câmara Municipal de Vereadores. E eu quero cumprimentar principalmente essa abertura dos vereadores como um todo, do ponto de vista de conhecer em loco, né, bons exemplos de gestão, bons exemplos de administração,
Vereador Edson, nós ainda somos do tempo em que, se um vereador viajava para algum lugar, no outro dia era a capa do Pioneiro, né? O vereador vai fazer turismo, não sei o quê, né? E agora eu vejo que há um amadurecimento, inclusive, da sociedade como um todo, né? Especialmente, claro, que tem tudo a ver com essa questão nova de fazer política, ocupando mídias sociais, internet, aonde a pessoa tem condições de se justificar, de mostrar o que fez, o que deixou de fazer. Então, nesse sentido, quero lhe cumprimentar, vereador, porque Medellín, sem dúvida nenhuma, é modelar do ponto de vista das questões que... Segue a declaração de líder, vereador Edson da Rosa. Das questões que o Vossa Senhoria aponta, principalmente na área educacional. Até o modelo de transportes lá também foi bem implementado, né? E Vossa Senhoria vai ter a oportunidade até de nos trazer informações sobre a questão do transporte coletivo lá, que também é modelar. Então, lhe cumprimento, vereador, por assumir publicamente nessa posição. Não, vou ir, quero conhecer e vou trazer para cá informações importantes, né? Especialmente nessa área tão essencial que é a questão da educação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Eloy Frisso. É verdade, no passado, ali, como Vossa Excelência bem frisou, tínhamos esse posicionamento, mas também existiu, se Vossa Excelência lembrar, naquela época, aqueles cursos fantasma que tinham para a visitação Nordeste, aquelas coisas que não existiam, né? Óbvio que quando tu vais numa viagem que nem essa, a convite da rede privada, em onde tem jornal importante, tem um grupo de telecomunicações importante, tem empresas importantes, tem o Executivo, o Legislativo e o Estado juntos, é algo que se torna de um volume significativo por conta de ser uma missão e que eu não tenho dúvida que traremos muitas coisas que podem, ao longo do tempo, ser aplicado aqui no nosso município de Caxias do Sul. Eu gostaria de que colocassem o vídeo, a Biblioteca Parque, que nós conhecemos na Fundação Marco Polo. Já, por favor, pode colocar lá para nós o vídeo, para que nós tenhamos assim a ideia e a noção do tipo de situação, e essa missão foi provocada de novo pelo pessoal da Fundação Marco Polo, porque foram por muito tempo lá e verificaram essa possibilidade que nós consigamos trazer para lá. Estamos aqui num local que nós conseguimos enxergar a cidade de cima ali no início do vídeo, e é isso também, né? O que eu posso fazer para continuar que essa nossa Caxias tenha essa pujança? Porque nós sabemos que estamos perdendo em muitos segmentos para outras cidades, inclusive vizinhas daqui. Não vou nem falar estado e outros países, né? Esse belo trabalho que a Marco Polo tem feito ali num prédio de 3,5 mil metros quadrados, numa área total de 6 mil metros quadrados. É impressionante. Claro que nós temos que ter a noção de que uma coisa é o que é iniciativa privada e o poder público, né? Vocês têm que ver o que o Balém é. O Balém é baterista. Então é isso, né? Ainda não foi, como eu falei, ainda não foi inaugurada essa biblioteca, mas... Uma parte, vereador. Estimulo e peço aos vereadores que puderem ir ali nesse local onde nós falamos, que é a Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo. E tive a oportunidade de ver como é que é, até nós falamos hoje aqui sobre a parte de memória, aqui um idoso traz memória, tive a oportunidade de vivenciar lá, para quem gosta de música, eles têm uma coletânea lá de 32 mil LPs, e pude verificar ali alguns membros da comunidade de Lourdes que tinham muito tempo atrás o coral da Marco Polo, até depois, no dia seguinte, encontrei alguns, que são memórias, né? Que são memórias que lá também serão resgatadas. Não se faz o futuro sem a cultura, sem o resgate das coisas que já se passaram. E eu tenho a certeza que para que Medellín chegasse nesse ponto, se olhou muito para o passado para vislumbrar o futuro. Vereadora Marisol, sua parte.
Obrigada, vereador Edson. Quero falar da importância mesmo dessa missão. Se a gente pode... Inveja é feio, né? Mas dá uma invejinha até de poder conhecer isso, né? Porque nós tivemos aqui no fim, e parabenizar, obviamente, a Fundação Marco Polo, nós tivemos no fim do mês de março, início do mês de abril, um programa, O Futuro que Queremos, uma série de debates que foram divididas em 2 ou 3 dias, e eu consegui participar de alguns deles. Assim, um dos momentos de debate era para a área de governo, o outro era para a educação, o outro para empresas e outro para jovens, se eu não estou muito equivocada. E nós tivemos a abertura, e que foi sensacional, de um aprendizado incrível com os representantes, né, de Medellín. Todo mundo já conhece, já ouviu falar de Santiago Uribe, e também estava conosco naquele momento o Jean-Edouard Tromé, que são antropólogos que são referência mundial quando a gente fala em resiliência urbana e inovação social. Então, foi um aprendizado imenso. Então, que incrível que a nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul esteja representada nesse momento. Tenho certeza que, na volta, o senhor vai nos trazer muitas informações importantes, assim, do que a gente viu nesse programa de debates, que foram várias discussões, incrível, assim, de mesa redonda e, num determinado momento, em grupos, poder pensar sobre, né, com vários representantes de vários órgãos, de várias instituições, enfim, foi sensacional. Então, parabenizar a Fundação Marco Polo e dizer da minha alegria de que a nossa Casa Legislativa esteja representada nessa missão pelo senhor para nos trazer essas informações tão importantes. É um exemplo, e a gente precisa ter esse olhar, né, esse foco, não para criticar o que está sendo feito aqui, que é longe do que está lá, não. Para entender que é possível a gente chegar, mas de que jeito? Porque a gente não sabe como começou, né? Não está assim de ontem para hoje. Está assim numa construção para a gente entender como chegar. Parabéns. Obrigado. É isso que falei, vereadora Marisol, justamente é se somar aquilo que já existe, né? Vereadora Rose, o seu à parte. Não, eu também... Uma parte, vereadora. Hoje eu estou muito afinada, é assim, né, que se diz, com a vereadora Marisol. Eu ia comentar exatamente a vinda do pessoal de Medellín para cá, só que eu não participei deste evento, eu participei num anterior, que foi ali no bairro Beltrão de Queiroz, sim, onde eles fizeram toda a apresentação do que eles trabalham lá, do que eles fazem em Medellín, né? Foi um projeto assim que a gente estava todo mundo de pé, porque ali não se tem muita estrutura, né? Mas eles não conseguiam sair de lá de tanto. Eu não lembro se teve mais alguém aqui da Câmara que estava presente naquele dia, mas foi assim um ensinamento, um conhecimento que nós tivemos incrível, né? Então, também com um pouquinho de inveja, né? Mas acho muito importante sua ida da Câmara lá e depois o retorno aqui para a nossa casa. Obrigado. Vereador Iago, sua parte. Só parabenizar o vereador aí e dizer que para a gente ter experiências boas, eu sempre digo, é bom viajar para lugares diferentes e trazer para cá para nós adaptar a nossa realidade, né? Medellín é muito conhecida por ser a cidade da primavera lá, dizem que o clima é sempre bom o ano todo. Tem alguns times de futebol também lá que movimentam bastante turismo, mas o legal é que eles pegaram algumas áreas abandonadas, né, e fizeram revitalizações com grafite, e alguns viadutos, por exemplo, também eles abriram licitações e colocaram o pessoal empreender embaixo, assim, onde foi criados bares e algumas outras coisas para movimentar a noite e a economia local. Então é um lugar bem legal, acho que vai trazer muita experiência para vocês depois, para trazer para Caxias e para nós. Muito obrigado. Obrigado. E, vereadora Marisol, os dois que vão nos guiar lá em Medellín é o Santiago Uribe e o Jean-Edouard Tromé. Esses dois que são antropólogos e urbanistas do Escritório de Resiliência. São referências mundiais que vão nos guiar lá. O último assunto que eu tenho 1 minuto e um pouquinho para falar é sobre esse programa que nós todos temos um carinho muito grande, que é o Vereador e Vereadora por um Dia, que nós temos essa parceria junto com a Escola do Legislativo. Estamos em pleno pleito eleitoral, tive a oportunidade de ir na Escola Municipal Senador Teotônio Vilela, onde foi eleita uma menina, já foram das 23, 4 já foram feitas as eleições, e é muito legal, é muito bacana esse exercício de cidadania, onde, no momento, foram 4 escolas que já fizeram suas eleições, e 2 meninas e 2 meninos foram escolhidos. Então, é impressionante, é muito legal. É uma coisa que nos diz assim que é importante e que nos dá esperança, porque nós, antes dessa eleição, já falei a todos aqui, foi feito
uma fala por os vereadores que puderam ir, né, e também, principalmente, pelo Edson Borowski, do Cartório Eleitoral, que faz toda uma fala de cidadania, da importância do voto, da importância da escolha. Então, tenho a certeza que no futuro nós iremos colher bons frutos. Temos aqui na Câmara, né, o vereador Bortola, a vereadora Estela Balardim e o vereador licenciado João Ues, que participaram desse programa, né? Então, a Câmara é a Escola do Legislativo e a Comissão de Educação fazendo sua parte. Muito obrigado, presidente Andressa Marques. A senhora, o pessoal foi muito ágil aí na declaração de líder que pedimos e eu não quis interromper e já foi dado os 10 minutos de declaração de líder também. Muito obrigado aos vereadores que nos auxiliaram na fala. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.